O ícone do aplicativo era um pequeno olho branco dentro de um círculo azul. Eu o baixei há 8 meses, depois que alguém roubou uma encomenda da minha varanda, um conjunto de cartões de fonoaudiologia. 1000 rublos. Nem valia o aborrecimento. Mas instalei 3 câmeras assim mesmo, porque é isso que eu faço. Identifico um problema antes que ele vire um padrão e construo um sistema em volta dele, varanda da frente e porta dos fundos, sala de estar. 3 pequenos. Olhos brancos vigiando minha casa em Zaretini enquanto eu estava no trabalho, enquanto eu dormia, enquanto eu estava a milhares de quilômetros de distância em uma conferência de fonoaudiologia em Novosibirsk, sentada na terceira fila do Salão C, ouvindo com atenção distraída um painel sobre protocolos de disfagia pediátrica. Foi onde eu estava quando meu celular vibrou debaixo da mesa. Alerta. De movimento. Câmera 2. Câmera 2 foca minha sala. Eu não recebo alertas de movimento da câmera 2. A câmera 1 pega os entregadores, os gatos da vizinhança, o guaxinim que aprendeu a abrir a lixeira. A câmera 3 cobre a porta dos fundos, mas a câmera 2 fica dentro de casa. Nada aciona a câmera 2 a menos que alguém esteja parado no meio da minha sala. Abri o aplicativo debaixo da mesa, do jeito que você checa uma mensagem que não quer que a pessoa ao lado veja. A miniatura era pequena, uma figura na minha sala, ligeiramente borrada pelo movimento, cabelo loiro. Carregando uma caixa, toquei nela e assisti minha irmã colocar a caixa na minha mesa de centro, pegar o telefone, discar para alguém enquanto estava de pé no tapete. Aquele que encontrei no mercado de pulgas da rua 8 de março. Aquele que carreguei sozinha até o carro, porque não havia ninguém comigo. E estava chovendo. E eu não me importei, porque era exatamente o tom de verde que eu procurava. Ela parou naquele tapete com sapatos que eu não reconheci e disse ao telefone, rindo casual, confortável, na frequência específica de quem já decidiu o resultado. O advogado do papai está colocando tudo no meu nome. Ela nunca vai nos tirar daqui. Ela riu de novo. A pessoa do outro lado disse algo que eu não consegui ouvir. E Elina inclinou a cabeça para trás, do jeito que faz quando acha algo genuinamente engraçado. Sem nervosismo, sem culpa, divertida. Assisti ao clipe uma vez, depois de novo, depois uma terceira vez, não porque não entendesse o que estava vendo, mas porque queria o registro exato da hora, 14h17, horário local, 12 de março. Anotei como anotaria uma observação de sessão na clínica, data, hora, comportamento apresentado, contexto. Fechei o aplicativo. O painel ainda continuava. Uma mulher 2 assentos depois de mim tomava notas sobre intervenções em paralisia de pregas vocais. O projetor zumbia. Em algum lugar atrás de mim, alguém desembrulhava uma pastilha para tosse. Sons normais em uma sala normal, onde nada havia mudado para ninguém, exceto para mim. Eu deveria falar sobre a casa, porque você precisa entender onde ela estava, pisando. Comprei aos 26 anos. Um chalé de 3 quartos em Zaretni, piso de madeira sob o carpete, móveis embutidos originais, um canteiro de jardim nos fundos que era só mato quando fechei o negócio. Sem fiador, sem dinheiro de família, sem ajuda de ninguém cujo sobrenome coincidisse com o meu. Raspei os pisos de joelhos durante um longo fim de semana em novembro. Refiz a fiação da luminária da varanda sozinha, após assistir a 4 horas de tutoriais no YouTube. Construí a estante da sala com madeira recuperada de um celeiro demolido perto de Alapaevsk e levei 3 tentativas para deixá-la nivelada. E ela ainda inclina meio centímetro para a esquerda e eu não me importo, porque eu a construí. O quarto de hóspedes. Eu decorei o quarto de hóspedes primeiro, antes de comprar minha própria cama. Antes de pendurar cortinas no meu quarto, comprei os travesseiros do quarto de hóspedes porque eram do tipo que minha mãe gostava, firmes, de algodão, sem enchimento sintético. Encontrei uma luminária de leitura para meu pai, daquelas de luz quente que ele sempre reclamava que os hotéis nunca tinham, e o balanço da varanda.
Minha mãe mencionou isso uma vez no ano novo, 3 anos atrás. Sempre quis um balanço na varanda, mas seu pai diz que são inúteis. Dirigi por 4 lojas em um fim de semana para encontrar o certo. Carvalho branco, assento de ripas, correntes que não rangiam. Eu mesma o pendurei. Penso nisso às vezes, no fato de que construí um quarto para pessoas que estavam naquele exato momento construindo um plano para tirar de mim a casa onde aquele quarto estava, mas eu ainda não sabia disso. Nem no dia em que pendurei o balanço, nem na manhã em que parti para Novosibirsk, quando carreguei meu carro, tranquei a porta e acenei para Zinaida Petrovna do outro lado da rua. Zinaida tem 67 anos. Carteira, aposentada. Está na casa dela desde antes do bairro ficar badalado. Ela acenou, de volta da varanda com uma caneca que dizia melhor avó do mundo. Quer que eu regue as plantas? São suculentas. Vão sobreviver. Como você, disse Zinaida, e entrou. Ouvi a mensagem de voz da minha mãe no caminho para o aeroporto de Koltsovo. Ela ligou cedo naquela manhã, antes de eu acordar. Doce, calorosa. A voz que ela usa quando quer que você se sinta protegida. Boa viagem, querida. Me ligue quando pousar. Estamos tão orgulhosos de você. Salvei a mensagem, lembro de sorrir. Essa mensagem foi enviada às 6h42 da manhã de 11 de março. Meu voo saiu às 10h15. A primeira carga de caixas da Elina chegou à minha casa às 16h30 do mesmo dia, 6 horas depois de eu estar no ar. Sei disso porque Zinaida Petrovna tirou uma foto da caminhonete Gazelle na minha garagem às 16h33. Placa visível. Porque Zinaida é o tipo de pessoa que presta atenção em coisas que não batem. Minha mãe me ligou para confirmar que eu estava partindo. Então enviou minha irmã para se mudar. O que foi interessante. Uma colega da clínica me disse algo na semana anterior à minha partida. Uma daquelas frases soltas que as pessoas dizem sem tentar ser profundas. Estávamos arrumando as coisas após uma sessão em grupo e ela disse: sabe quem realmente se importa com você? As pessoas que aparecem sem que você tenha construído um motivo para elas estarem lá. Não pensei nisso na hora. Estava ocupada demais, fazendo as malas, checando as baterias das câmeras, garantindo que os lençóis do quarto de hóspedes estivessem limpos, caso meus pais quisessem visitar enquanto eu estivesse fora. Eu deveria ter escutado. Mas ouvir o que as pessoas escondem. Isso veio depois. Fiquei até o final do painel. Quero que entendam, isso porque importa. Não saí da sala. Não pedi para ir ao banheiro. Não fechei meu laptop para encarar o vazio enquanto uma música dramática tocava na minha cabeça. Sentei na minha cadeira no salão C, com meu crachá no pescoço, e ouvi uma mulher da Universidade Estadual de Moscou explicar protocolos de risco de aspiração por mais 35 minutos. Até anotei algo. Algo sobre líquidos espessados e motilidade esofágica. Não lembro o que dizia, mas escrevi porque minha mão precisava de algo para fazer que não fosse tremer. Isso não é força. Preciso que entendam isso também. Não é bravura. E não é sangue frio. É o que acontece quando seu corpo entende o que está acontecendo antes do seu cérebro dar permissão para reagir. Meu peito estava apertado, minha mandíbula travada. Meus dedos haviam esfriado na sala com ar-condicionado. Aquele tipo de frio que vem de dentro. Aquele que significa que seu sangue decidiu que existem lugares mais importantes para estar do que suas mãos. Mas não me movi, porque mover-se significava escolher o que fazer, e eu ainda não estava pronta para escolher. Estava na fase de avaliação. Na minha área, não reagimos ao primeiro dado. Observamos, documentamos, procuramos o padrão. Depois construímos uma intervenção. A intervenção é por último, e a menor parte. A observação é tudo. Então, observei. Quando o painel terminou, caminhei até o corredor. Encontrei um nicho perto dos elevadores onde não havia ninguém e sentei no parapeito da janela com o meu celular. Abri o aplicativo da câmera e dei o play na gravação mais uma vez, não pelo conteúdo, eu já o tinha decorado, mas pela logística.
Eu precisava saber exatamente o que eu tinha. Eu tinha um clipe de 15 segundos com áudio. Rosto de Elina visível. Voz clara. Sentença inequívoca. Registro de hora pelo sistema. 12 de março. 15:17. Horário local. Minha sala, identificável pela estante que construí e pelo tapete que carreguei na chuva. Salvei o clipe no telefone. Fiz upload para minha nuvem. Enviei por e-mail para mim mesma assunto. 12 de março, câmera 2, sem texto. 3 cópias em 3 lugares. Tirei print da notificação de movimento. Tirei print do log de atividade da câmera, mostrando que não houve movimento naquele dia até às 15:09, quando a porta da frente abriu. 8 minutos. Foi o tempo que levou entre a porta a abrir e Elina dizer a frase que acabaria com tudo. 8 minutos para entrar, colocar uma caixa, pegar o telefone e tratar minha casa como um problema que ela já havia resolvido. Então liguei para Arkady Volkov. Arkady é meu advogado imobiliário. Eu o contratei há 2 anos quando houve um problema de escritura no meu refinanciamento. Arkady resolveu em 11 dias. Ele cobra 25.000 rublos por hora. Ele nunca usa 2 palavras quando uma serve. E ele me disse uma vez que os clientes mais perigosos são os que trazem recibos. Gostei dele imediatamente. Ele atendeu no segundo toque. Arkady, es Anelina Vlasova. Anelina, como vai Novosibirsk? Preciso que você ouça algo. É uma gravação da câmera da minha casa. 15 segundos. Ele não. Perguntou por quê. É outra coisa que gosto em Arkady. Ele entende que o contexto chegará quando estiver pronto. Coloquei o celular perto do viva-voz e dei o play. A voz de Elina preencheu o nicho, metálica e vibrante contra o carpete do centro de convenções. O advogado do papai está colocando tudo no meu nome. Ela nunca vai nos tirar daqui. Depois, silêncio. Eu contei. Eu sempre conto. Porque o silêncio tem valor diagnóstico. A duração da pausa diz o que o cérebro está fazendo. Uma pausa de 2 segundos significa processamento. 5 segundos significa recálculo. Qualquer coisa acima de 10 significa que a pessoa chegou a algo para o qual está escolhendo as palavras com muito cuidado. A pausa de Arkady durou 11 segundos. Isso é criminal, disse ele. Não se viu. Criminal. Não respondi. Eu queria a frase seguinte. Falsificação de documento de propriedade é um crime grave no Código Penal russo. Se alguém registrou uma escritura fraudulenta, e é o que parece, estamos falando de falsidade ideológica, uso de documento falso. E dependendo de quantas pessoas se envolveram, conluio. Ele pausou de novo. Mais curto agora. 3 segundos. Quanto tempo você quer dar a eles antes de darmos queixa? Nenhum. Bom, volte para Ekaterimburg. Traga a gravação. Não ligue para eles. Não mande mensagem. Não vá para casa primeiro. Venha ao meu escritório. E Anelina? Sim. Não apague nada dessa câmera. Nem o clipe, nem o log, nem os alertas. Se houver mais filmagem ela chegando, outras pessoas ajudando, guarde tudo. O sistema é em nuvem? Sim. Então tem registro de hora e servidor verificado. Eles não podem alegar que você fabricou. Outra pausa. 2 segundos. É um bom caso. Um caso muito bom. Desliguei. Abri o aplicativo da companhia aérea. Meu voo de volta era sábado, daqui a 4 dias. Mudei para amanhã cedo, 6h15, direto para Koltsovo. A taxa de alteração foi de 7.000 rublos. Paguei como se paga por algo que já te economizou mais do que custou. Voltei para o quarto do hotel. Arrumei a roupa para a manhã seguinte. Liguei o celular no carregador. Pus o alarme para 4h30. Escovei os dentes, olhei no espelho, e a pessoa que me olhava de volta era exatamente a mesma que me olhou de manhã, antes do painel. Mesmo rosto, mesmo cabelo, mesma postura. Nada mudou por fora. Mas algo atrás dos meus olhos era diferente. E eu sabia o que era, porque tinha visto nos pais dos meus pacientes aqueles que entravam para uma avaliação suspeitando de algo e saíam sabendo.
É o olhar de quem parou de esperar por uma resposta diferente e começou a planejar com base na que recebeu. Apaguei a luz. Pus a mala perto da porta. Amanhã eu iria para casa. Mas não para confrontar ninguém. Não para chorar. Não. Para perguntar por quê para minha mãe. Para acolher. Não fui para casa primeiro. Pousei em Koutsovo, às 8h42 da manhã. Passei direto pela esteira de bagagens apenas com minha mala de mão. Peguei meu carro no estacionamento e dirigi direto para o escritório de Arkady Volkov, na Avenida Lenin. Tinha mandado uma mensagem para ele de Novosibirsk. Pouso 8h42. No escritório às 9h15. Ele respondeu com uma palavra. Pronto. O escritório do Arkady cheira a papel velho e café frio. Ele mesmo abre a porta. Isso diz tudo sobre como ele trabalha focado, sem filtros, sem demora entre você e a Dizu. Resposta. Sentei à frente da mesa dele e entreguei meu celular com a gravação. Pronta. Ele assistiu em uma tela desta vez. Não só o áudio, o rosto de Elina, o riso dela, a postura dela no meu sofá. Então ele abriu o site do registro de móveis da região de Sverdlovsk e digitou meu endereço. Aqui está, disse ele, virando a tela para mim. Uma escritura de doação registrada há 6 dias. Doadora, Vlasova Anelina Vassilievna. Donatária, Vlasova Elina Vassilievna. Tabelião, Dmitry Rostislavovich Chernov. Testemunha, Vassily Pavlovich. Vlasov. Olhei para a linha da assinatura. As curvas estavam erradas. Meu A não tem cauda, nunca teve. Desde que eu tinha 12 anos e decidi que caudas eram ineficientes. Esse A tinha uma cauda que parecia tirada de um caderno de caligrafia. Quem quer que tenha falsificado não me conhecia bem o suficiente para copiar minha letra, o que me dizia tudo sobre quanta atenção minha família vinha me prestando nos últimos 29 anos. Essa não é minha assinatura, eu disse. Eu sei, disse Arkady. E é por isso que isso não é uma briga de família. É falsificação. Artigo 327 do Código Penal. E se seu pai e o amigo dele coordenaram isso, é conluio. Ele fechou o laptop. Você conhece Dmitry Chernov? É um amigo de faculdade do meu pai. Moscou, quase aposentado. Eles jogam preferência uma vez por mês. Ele estava na casa dos meus pais no Ano Novo, 2 anos atrás. Eu servi um prato para ele. Arkady anotou o nome. Eu o vi escrever. E pensei naquele prato salada Olivier, arenque, tortas que eu mesma fiz porque minha mãe dizia que as de loja a envergonhavam. Levei o prato até Dmitry Chernov e ele disse, obrigado, querida, e voltou a falar com meu pai sobre o time de futebol Ural. Não lembro se ele olhou para mim. Lembro do prato. Foi quando caiu a ficha, não a raiva, a memória. Eu tinha 14 anos. Era outubro. Estava sentada à mesa da cozinha fazendo lição de álgebra enquanto minha mãe estava no balcão, telefone entre a orelha e o ombro, descascando cenouras para o jantar. Ela falava com a tia Luda. Eu sabia porque ela só usava aquela voz específica com a Luda. Uma voz conspiratória de irmã, metade fofoca, metade diagnóstico. Ela não sabia que eu podia ouvir. Ou talvez soubesse e não importasse. Porque o que ela disse não foi cruel, foi uma avaliação. Do mesmo jeito que você descreve o tempo ou separa a roupa suja, apenas fatos, como ela os entendia. Elina é a que tem brilho, disse ela. A apresentação de dança foi adorável. Ela tem aquele negócio, sabe? As pessoas olham para ela. Ela descascou a cenoura em uma tira longa. A Nelina é a prática. Ela se vira sozinha. Ela disse do jeito que se descreve um eletrodoméstico. Confiável. Baixa manutenção. Não precisa de atenção. Eu não. Chorei. Fechei meu livro. Abri de novo. Terminei os exercícios. Tirei nota máxima na prova. E comecei a me virar. Me virei no ensino médio. Me virei para conseguir uma bolsa. Me virei no mestrado, na residência clínica, na carreira, na conta poupança e na casa. Uma casa de verdade, com escritura e base e um
balanço na varanda que pendurei para a mulher que me descreveu como torradeira que ainda funciona. Construí tudo o que tenho por causa daquela frase. E eu estava sentada no escritório de Arkady Volkov, aos 31 anos. Ainda construindo. Ainda me virando. Ainda provando algo para uma mulher que já havia fechado sua avaliação. E seguido em frente. A pior parte, a parte que preciso dizer porque importa, é que mesmo então, mesmo com a escritura falsa na mesa, e a testemunha fabricada, e as gravações, e as fotos, parte de mim ainda buscava uma saída, a versão onde não era o que parecia. Talvez mamãe não soubesse até onde Dmitri levaria aquilo. Talvez a doação fosse só uma formalidade papelada, como transferir o documento de um carro. Talvez Elina tenha exagerado ao telefone. Talvez eu estivesse reagindo demais porque sou a prática. E pessoas práticas processam emoção através de sistemas. E eu estava apenas construindo um sistema em volta de um sentimento que passaria. Eu me peguei fazendo isso. Reconheci o padrão como reconheceria num paciente a regressão ao estado basal. A reestruturação de um estímulo hostil como neutro. A busca desesperada por uma leitura dos dados que não exigisse mudar todo o meu modelo operacional. Eu estava me diagnosticando. E o diagnóstico era claro. Eu ainda vivia dentro da mentira. Ainda acreditava que, se eu me virasse o suficiente, eles me veriam. Ainda interpretava o comportamento deles pelo filtro de uma menina de 14 anos que achava que o problema era que ela ainda não tinha feito o suficiente. Peguei meu celular. Liguei para meu pai. Mantive o tom casual, como quem checa, um ponto de pressão. Oi, pai. Voltei cedo de Novosibirsk. Vi uma correspondência de um cartório aqui em casa. Tudo bem? A voz de Vassili Pavlovich é um mapa de tudo o que ele tenta não dizer. Ele foi assim a vida toda. Um homem que se comunica em lacunas, nos espaços entre as palavras, nos assuntos que muda, e no contato visual que evita. Passei minha carreira aprendendo a ler o que as pessoas omitem. Meu pai foi meu primeiro caso de estudo. Ah, isso deve ser só sua mãe vendo algo de planejamento sucessório. Sabe como é? Organizando as coisas. Nada com que se preocupar. Planejamento. Sucessório? Repeti. Para o patrimônio de quem? Silêncio. Contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 segundos. Na minha área, isso é diagnóstico. Uma pausa de 7 segundos após uma pergunta direta significa que a pessoa percebeu que está numa situação para a qual não se preparou e está escaneando por uma resposta que seja, ao mesmo tempo, responsiva e evasiva. É o equivalente verbal de ver alguém procurar uma saída numa sala com uma única porta. Anelina, não é que você. Tá bom, pai. Mantive a voz firme. Clínica. O mesmo tom que uso quando uma criança está com dificuldade e preciso que ela se sinta segura para tentar de novo. Eu confio em você. Ele exalou. Alívio. Um homem que acabara de ser solto de um anzol onde nem percebeu que estava. Desliguei. Abri minha caixa de mensagens. Achei o áudio da minha mãe de 11 de março, o que ela deixou na manhã em que voei para Novosibirsk. Boa viagem, querida. Estamos tão orgulhosos de você. Dei o play mais uma vez. Ouvi o calor. A suavidade ensaiada. A performance de uma mulher que ligava para a filha para confirmar o horário de partida e poder começar a contar o tempo. Apaguei. Não. Dramaticamente. Apenas apaguei. O aviso que não servia mais. Liguei para Arkady. A testemunha é falsa. A assinatura é falsa. E meu pai acabou de mentir para mim. Qual o próximo passo? Próximo passo, disse Arkady. Vamos puxar os registros do Dmitri Chernov dos últimos 5 anos. Se ele fez isso antes, seus pais não são os únicos clientes. E se não forem, a promotoria vai ficar muito interessada. Desliguei. Sentei no carro. Pus as mãos no volante às 10h02. Como meu pai me ensinou aos 16 anos. A única coisa útil que ele me deu. E pensei, 7 segundos, pai. Foi tudo o que levou. Passei pela casa naquela noite. Não. Planejei. Estava voltando do escritório de Arkady.
e o caminho passa por Zaretne. Meus mãos viraram o volante antes do cérebro processar. Foi no crepúsculo. Aquela hora em março onde o céu não decide se é noite ou se apenas desistiu do dia. A luz da varanda estava acesa. Eu sempre deixo a luz da varanda acesa quando espero alguém. Elina a deixou acesa por hábito. Não o hábito dela, o meu. Ela absorveu o gesto como as pessoas absorvem móveis. Se você mora no espaço de alguém por tempo suficiente, os padrões dela começam a parecer seus. Pela janela, eu podia vê-la. Pés no sofá, TV ligada. Um prato na mesa de centro, minha mesa de centro. Aquela que eu lixei na semana em que comprei a casa, porque tinha marcas de copos do antigo dono, e eu não suportava viver com o dano de outra pessoa. Ela comia algo, confortável, instalada, a postura de quem acredita que pertence exatamente onde está. Desliguei o motor, sentei no escuro e pensei no quarto de hóspedes. Não o quarto, como é agora as almofadas da Elina, a roupa dela, a luminária do meu pai, desligada no chão. Pensei no quarto como eu o construí. 3 anos atrás, o primeiro cômodo que terminei. Quero que isso fique claro. Mudei para aquela casa com um colchão no chão, uma cadeira dobrável e uma cafeteira velha. Não tive sofá por 3 semanas. Comi no chão por 1 mês. Mas o quarto de hóspedes, o quarto de hóspedes tinha lençóis na cama no segundo dia. Dirigi por 3 lojas para achar os travesseiros que minha mãe gostava. Firmes, de algodão, sem enchimento sintético. Luminária para o pai, luz quente, pescoço ajustável. Achei. Online. Paguei frete expresso. Pus no criado mudo no ângulo que ele preferia. O balanço da varanda. Ano novo, 3 anos atrás. Minha mãe, no segundo copo de vinho. Sempre quis um balanço, mas seu pai diz que é bobagem. Ela esqueceu que disse aquilo na hora da sobremesa. Eu não esqueci. Passei o fim de semana seguinte dirigindo, comparando madeiras, lendo reviews de mulheres que pareciam com minha mãe. Pendurei eu mesma num domingo enquanto Zinaida olhava do outro lado da rua e oferecia ajuda com a escada. Minha mãe sentou naquele balanço exatamente 2 vezes, ambas por menos de 10 minutos, ambas checando o celular. Construí aquele quarto como se constrói um currículo para um emprego que você quer desesperadamente. Cada detalhe era um argumento. Cada travesseiro era um parágrafo. Vejam-me, vejam o que fiz. Não sou só a prática, sou a que presta atenção, a que lembra, a que constrói quartos para quem nunca pediu. Porque achei que se o quarto fosse perfeito, talvez eles ficassem. Eles não ficaram, eles mudaram outra pessoa para lá. E sentada no carro, vendo minha irmã comer no meu sofá na casa que construí para ganhar um amor que nunca viria, eu finalmente ouvi, não a voz da minha mãe, a minha. Eles viram a casa, só não me viram dentro dela. A mentira não estilhaçou. Ela dobrou, lentamente, como um castelo de cartas numa sala onde alguém abriu a janela, uma crença apoiada na outra. E quando a primeira caiu, todas foram. Cada justificativa, cada desculpa. Elas dobraram, retas e quietas. Sentei ali e assisti com o mesmo desapego clínico que trago para tudo. Só que desta vez o paciente era eu, e o diagnóstico estava há 15 anos atrasado. Liguei para a Arcade. Mande tudo. Ele pausou. 2 segundos. Tem. Certeza? Quando isso começar, não para. Anelina, eles são seus pais. Eles eram, eu disse. Agora são réus. Arcade ficou em silêncio. Depois, o encaminhamento criminal estará na promotoria até o fim de amanhã. A ação civil, para anular a escritura, será protocolada simultaneamente. A queixa contra o Chernov no Conselho de Notários sai pela manhã. Tudo de uma vez? Se escalonarmos, eles têm tempo de coordenar a defesa. Se protocolarmos tudo junto, cada um saberá do outro pelo próprio advogado. Eles não conseguem alinhar a história se não souberem qual história contar. Quase sorri. Quase. Em que ponto a lealdade à família
Vira uma porta que você segura aberta para pessoas que estão te roubando. Pensei nisso enquanto dirigia para o apartamento mobiliado que aluguei. Temporário. Paredes bege. Arte de outra pessoa. Cozinha. Com 2 garfos e uma panela que não usei. Não era meu. E não precisava ser. Era um modo de espera. E eu sou muito boa nisso. Mas pensei em outra coisa também. Que minha colega disse, sabe quem realmente se importa com você? As pessoas que aparecem sem que você tenha construído um motivo. Zinaida apareceu com binóculos, fotos e oferta de mangueira. Ninguém construiu um quarto para Zinaida. Ela só observou, só notou, só se importou de graça, sem um quarto cheio, de móveis escolhidos a dedo dizendo, por favor, me ame de volta. Meu celular vibrou. Mensagem da Larisa. Querida, você pareceu quieta quando visitou. Tudo bem? Elina disse que você não ficou nem 1 hora. Me ligue. Amo. Você. Beijos. Li uma vez. Deixei o celular de lado. Não respondi. Não para. Puni-la. Porque eu não tinha mais nada a dizer para uma mulher que assina amo você enquanto assina minha casa para outra pessoa com um nome falsificado. O protocolo seria feito pela manhã. 3 envelopes. 3 instituições. 3 pontos. Sem volta. Apaguei a luz do apartamento que não era meu. Deitei em lençóis que não cheiravam a nada. E pensei, amanhã eu paro de me virar. Amanhã eu começo a decidir. E pela primeira vez em 15 anos, a prática dormiu sem construir nada para ninguém. A primeira ligação veio às 9h14 da manhã de uma quinta-feira. Sei porque estava entre pacientes um menino de 6 anos com sigmatismo lateral e uma de 4 com mutismo seletivo. Chequei o celular no intervalo de 8 minutos que deixo para notas. Larisa Vlasova. Deixei cair na caixa postal. A segunda veio, às 9h16. Depois 9h18. Depois 9h21. 4 ligações em 7 minutos. Isso não é uma mãe querendo saber como estou. É uma mulher que descobriu que o sistema que construiu está sendo desmontado e quer saber quem está segurando a chave de fenda. Retornei no almoço. Do carro no estacionamento da clínica, com o motor ligado, porque queria poder desligar e dirigir para longe no momento em que aquilo deixasse de ser útil. Ela atendeu antes do primeiro toque. O que você fez? Anelina, a voz sumiu. O calor sumiu. A performance da mulher que manda beijos pelo celular sumiu. Sobrou a voz operacional que eu já tinha ouvido antes, mas nunca dirigida a mim. Ríspida, dura. A voz que ela usava quando as coisas não iam como planejado e alguém precisava ser corrigido. Eu não fiz nada, mãe. Eu disse a verdade. Pausei. Deixei o silêncio agir. Que é interessante, porque você não disse. Dmitri ligou para o seu pai em pânico esta manhã. Uma queixa no conselho? Uma queixa, Anelina. Você tem ideia do que fez? Aquele homem é amigo da família há 35 anos. E você? Ele reconheceu uma escritura falsa, mãe, com uma testemunha fabricada. Isso não é favor de família. É crime. Isso é assunto de família. A voz dela subiu, do jeito que sobe quando alguém sabe que perdeu o argumento, mas não aceitou ainda. Não se mete advogado em família. Não se mete o Estado em negócio de família. O que há de errado com você? Você meteu um advogado primeiro, mãe. O nome dele é Dmitri. Silêncio. 3 segundos. Então ela mudou a tática. Ouvi a engrenagem. Virar. A mesma mudança rápida que vi no rosto dela na minha cozinha. Ela foi da raiva ao luto em 1 segundo. Eu sou sua mãe, Anelina. Eu te carreguei. Te criei. Fiquei no hospital 14 horas quando você nasceu. Fiz sua lancheira. Te levei para o acampamento de fono todo verão. Acampamento de fono. E é assim que você me paga, mandando advogados para cima da própria mãe? Não respondi. O silêncio é um vácuo, e quem está atuando corre para preencher o vácuo, porque o silêncio é a única reação da plateia que eles não controlam. Larisa preencheu. Por 43 segundos eu contei. Ela ciclou por justificativas, culpa, história, sacrifício,
e uma versão onde ela era a protagonista e eu a filha ingrata. Mencionou meu peso ao nascer. Mencionou uma peça de escola em 2003. Mencionou o custo do meu aparelho nos dentes. 43 segundos. Nenhum segundo de pedido de desculpas ou reconhecimento da fraude. Quando ela parou para respirar, eu disse: mais alguma coisa? Ela desligou. Elina ligou 20 minutos depois. Outra energia, chorando ou fingindo chorar. Na versão real, a respiração é irregular. Na fingida, o ritmo é constante. A respiração de Elina era irregular. O que significava ou que ela estava com medo de verdade ou que era melhor nisso do que eu pensava? Ania, eu não sabia que era ilegal. A mamãe disse que era só papelada, tipo transferir um carro. Disse que você ia aceitar quando entendesse. Você estava na câmera, Elina. Silêncio. Você estava na minha sala, no meu tapete. Ligou para uma amiga, disse: o advogado do papai está colocando no meu nome. Ela nunca vai nos tirar daqui. Você estava rindo. Mais silêncio. A respiração irregular parou. O que? Me disse tudo. Não vou te dizer o que fazer, eu disse. Mas se eu fosse você, arrumava um advogado. Um diferente do Dmitri. Desliguei. Voltei para dentro. Terminei meus atendimentos. Escrevi as notas. Tranquei a clínica. Fui para o apartamento que não era meu. Meu celular vibrou no sinal vermelho. Zinaida. Atualização do outro lado da rua. A loira acabou de pedir pizza para sua casa. Na sua varanda. Pepperoni grande. Quer que eu intercepte? Não jantei. E minha moral é flexível. Digitei. Pode. Comer. Considere taxa de consultoria. Você é minha vizinha favorita. E não digo isso só pela pizza. Entrei no estacionamento e fiquei no carro um tempo. Só sentada. O motor estalando enquanto esfriava. O poste de luz zumbindo acima. Essa é a parte da história onde eu deveria chorar. Onde o peso do que perdi deveria me atingir. Não chorei. Não por ser forte. Mas porque o que perdi uma mãe que me amasse do jeito que eu precisava eu nunca tive. Não se chora por algo que não existiu. Só se chora pela versão que você construiu na cabeça. E eu já tinha visto aquela versão dobrar no carro na noite anterior. O que senti foi um vazio específico, como se meu peito tivesse ganhado mais metragem quadrada e eu ainda não tivesse decidido o que pôr lá. Celular tocou. Arcade. Tarde, depois das 8. O Dmitri abriu o jogo, disse ele. Colaboração total. Depoimento sob juramento. Ele deu a linha do tempo completa. Quem contatou, quando, o que foi dito, o que foi pago. O que foi pago? Seu pai deu 150 mil rublos e uma garrafa de conhaque armênio. 150 mil rublos e um conhaque. Foi o que minha casa valeu para minha família. O que eu vali. Tem mais uma coisa, disse Arcade. No depoimento, Dmitri descreve a conversa inicial com sua mãe. O que ela disse? Arcade pausou. Um segundo. Ela disse: Anelina é prática. Ela vai superar. No carro fez silêncio. O poste zumbiu. Minhas mãos pararam no volante. Totalmente imóveis. Prática. Ela vai superar. A mesma frase. 29 anos depois. Uma vez para a tia Luda num outubro. Uma vez para Dmitri Chernov ao pedir para roubar minha casa. A avaliação da minha mãe sobre mim nunca mudou. Nem 1 milímetro. Eu podia construir carreira, casa, vida. Nada movia o ponteiro. Eu ainda era o eletrodoméstico que funciona. Anelina? Tá aí? Tô, eu disse. O que vem agora? A promotora quer reunir. Amanhã, 10 da manhã. Traga tudo. Estarei lá às 9h45. Desliguei. Entrei. Fiz um chá na chaleira de outra pessoa. Segurei a caneca com as 2 mãos e pensei, ela vai superar. E pela primeira vez, minha mãe estava errada. Não porque eu não fosse recuperar, mas porque superar implica voltar ao que se era antes. E eu nunca voltaria a ser a prática que constrói quartos de hóspedes para quem já planeja o roubo. A promotora se chamava Svetlana Yurievna. Uns 50 anos. Óculos de leitura numa Sentin corrente. Aperto de mão firme. Ouviu a gravação.
Viu o depoimento do Dmitri e me olhou como um cirurgião olha para um raio-x. Tá limpo, disse ela para Arkady. A falsificação basta. A testemunha falsa torna enfático. E o depoimento da cadeia de comando. Virou para mim. Sua mãe iniciou isso? Segundo o depoimento sob juramento, sim. E seu pai? Ele fez a ponte com o Chernov. Assinou como testemunha na escritura falsa. E quando perguntei por telefone, mentiu. Pausei. Tenho o log da chamada. 7 segundos de silêncio antes da perro. Mentira, se for útil. Svetlana quase sorriu. Vamos levar o log. Arkady entregou a pasta completa. A gravação, os horários das câmeras, às 14, fotos da Zinaida. A análise da mensagem de voz da mãe confirmando meu voo 6, horas antes da mudança. A escritura original e a falsa. O depoimento do Dmitri. 18 páginas detalhando 14 meses de coordenação. 14 meses. Esse número me perseguia. Larisa Vlasova planejou isso por mais de um ano. Sentou comigo no Ano Novo, na minha mesa, com minhas tortas, e calculou. Me ligou no aniversário e disse: tenho orgulho da mulher que você virou, e já tinha falado com Dmitri. Mandou beijo por mensagem e já tinha escolhido o mês. Vi no papel o que Arkady leu. Página 6, parágrafo 3. Larisa para Dmitri. Anelina não vai lutar. Ela nunca luta. Ela é prática. Vai chorar um pouco e seguir em frente. Li 2 vezes, para ver as palavras impressas. Tinta preta no papel branco. A avaliação da minha mãe, definitiva. Ela não disse com malícia. Disse com confiança. A confiança de quem estudou a filha por 29 anos e concluiu que a prática absorveria aquilo quieta, eficiente, sem fazer cena. Ela acertou quase tudo. Fui quieta. Fui eficiente. Não fiz cena. Fiz um caso criminal. O confronto foi 2 semanas depois, no escritório do Arkady. Campo neutro. Larisa chegou no que eu chamo de roupa de missa blazer azul marinho, brincos de pérola, batom de quem quer ser levada a sério. Vassili estava atrás, um pouco à esquerda. Como esteve o casamento todo? O advogado deles, um homem chamado Frank DeVere, entrou com pasta de couro e cara de quem sabia como aquilo ia acabar. Sentaram à nossa frente. Larisa cruzou as mãos. Composta. Ela esperava. Negociação. Esperava que a Anelina prática falasse sua mágoa e ouvisse uma contraproposta de vamos manter isso em família. Arkady abriu a pasta. Pôs o primeiro documento. A escritura falsa. Larisa olhou. Depois voltou para o Arkady. Segundo documento. A escritura real. Lado a lado. Minha assinatura e a falsa se encarando como 2 versões de mim. Uma real e uma inventada. Terceiro. As 14 fotos da Zinaida. O caminhão Gazelle, Larisa na garagem dirigindo os homens. Elina com o smoothie. Tudo com hora e lugar. Quarto. A análise da mensagem de voz às 6h42. Boa viagem, seguida pela chegada da Elina às 16h30. Uma linha reta do amor para a logística. Quinto. O depoimento do Dmitri Chernov. 18 páginas. Arkady pôs por último. Não narrou. Deixou o papel falar. Larisa encarou a mesa. Vi as mãos dela. As juntas estavam brancas. O polegar esquerdo apertava a palma direita com força. Sei disso porque fui treinada para olhar as mãos. Elas dizem o que o rosto esconde. O advogado deles cochichou com ela. Ela balançou a cabeça. Gesto de quem ainda não aceitou o tamanho da encrenca. Olhou para mim. Você planejou isso, disse. Baixo. Não era pergunta. Você planejou primeiro, eu disse. 14 meses, segundo o Dmitri. Aquele homem é um mentiroso. É um mentiroso que guardou recibos. Seu cheque, de 150 mil rublos, está na página 11. A boca da Larisa abriu e fechou. O advogado pôs a mão no braço do Vassili. Meu pai não falou. Estava encolhido. Do jeito que fica quando Larisa manda. Mas Larisa não mandava mais. Ele olhou para mim, olhos úmidos. Começou a formar a palavra desculpa, ou talvez só o formato de quem viu que escolheu o lado errado da porta. Larisa olhou para ele.
Ele parou. A palavra recuou. 4 segundos. Foi o que a consciência do Vassili Vlasov durou. Contei. Larisa tentou a última. A voz mudou nem quente, nem fria. A voz de quem ficou sem estratégia e usa a última arma. Você vai se arrepender, Anelina. Quando estiver sozinha, sem ninguém, vai desejar ainda ter uma família. Olhei para ela. A mulher que me carregou e me avaliou por 29 anos sem nunca revisar a conclusão. Eu tenho uma família, eu disse. Vocês é que não estão nela. Ela não respondeu. Não tinha o que responder. Não era um argumento. Era o encerramento. Arkady recolheu os papéis. Frank de Ver pediu um recesso que todos sabiam ser rendição. Larisa levantou primeiro, sempre primeiro, e saiu sem olhar para trás. Vassili foi atrás. Ainda atrás dela. Saí depois deles. Não atrás. Depois. Tem diferença. Arkady andou comigo no corredor. Correu tudo bem, disse ele. 11 segundos, eu disse. O quê? Foi o tempo que levou para você dizer criminal na primeira vez que ouviu a gravação. 11 segundos para desfazer 14 meses de plano. Olhei para ele. Achei que valia notar. Arkady assentiu. Quase sorriu. Você é uma pessoa muito específica, Anelina. Sou a prática. Foi a primeira vez que disse sem doer. 3 meses depois, troquei as fechaduras pela segunda vez. Não por necessidade. A primeira troca, recomendada pelo Arkady, foi funcional. A segunda foi diferente. Escolhi as peças eu mesma. Níquel escovado, sólido, um trinco que você sente quando gira deliberado, pesado. Satisfação mecânica de algo feito para uma única tarefa. Instalei num sábado de manhã, com chave de fenda, café e a Zinaida dando palpite da varanda. Tá espanando o parafuso. Não tô não. Tá. Sim, e é teimosa demais para usar a furadeira. Ela estava certa. Usei a furadeira. A atualização jurídica. Vassili e Larisa Vlasov foram indiciados por falsificação e fraude documental. O caso corre na justiça. A pena pode chegar a alguns anos. Não pegarão o máximo, mas o registro criminal fica. A escritura falsa foi anulada por ordem judicial. Meu título está restaurado e seguro. Nada. Disso volta com um telefonema ou uma mensagem de beijos. Dmitry Chernov perdeu a licença por 18 meses. Elina colaborou com a promotoria. Pegou 2 anos de condicional e serviços comunitários. Me mandou um SMS. Desculpa, Ania. Li. Não respondi. Não por crueldade. Só não tenho nada para dizer ainda. Talvez um dia. Talvez não. Aprendi que não decidir também é uma resposta. A casa está diferente. O quarto de hóspedes virou meu escritório. Mesa nova. De Carvalho. Simples. Meu diploma na parede. Materiais de terapia organizados por categoria. O jeito que organizo tudo. Porque é quem eu sou, e parei de pedir desculpas por isso. Os travesseiros sumiram. A luminária sumiu. O cobertor que fazia a mãe se sentir em hotel foi para a doação. O balanço também sumiu. No lugar, um banco de madeira verde meio torto que comprei no mercado de pulgas em Chacunha porque Zinaida disse que eu precisava pisar na grama e parar de pensar como advogada. É feio, ela disse. Eu sei. A perna esquerda é menor. Eu vi. Mas aguenta nós duas. Por isso vou levar. Carregamos juntas. Zinaida pegou o lado pesado. Não precisava, mas pegou. Porque Zinaida Petrovna não espera um quarto de hóspede ser construído para decidir que você vale a pena. Sentamos nele sábado passado. Ela trouxe torta de cereja, caseira. A crosta quebrou de um lado porque Zinaida cozinha como faz tudo, com confiança e zero interesse em estética. Comemos no banco torto, olhando a rua. Não falamos dos pais, nem do caso, nem da escritura. Falamos dos netos dela, do pássaro que batia na janela da cozinha dela, se a casa vizinha ia terminar o jardim ou se o entulho era decoração permanente. Aí ela disse, te vi mudar para cá 3 anos, atrás, carregando caixa sozinha, chuva caindo de lado.
Quase vim ajudar. Mas achei que você era do tipo que queria fazer tudo sozinha. Eu era. E agora? Olhei para ela, 67 anos, aposentada, que tira fotos de caminhões suspeitos e come pizza interceptada sem culpa, que me notou no primeiro dia e nunca parou de notar, não porque ganhei isso, mas porque a atenção de verdade é assim. Ela não manda fatura. Agora, eu deixaria você carregar uma caixa, eu disse. Zinaida riu. Curto, caloroso. Uma caixa. Que generosa. Não abusa. Terminamos a torta. Ela foi embora. Fiquei no banco. O que família significa quando quem tem seu sangue tenta roubar seu chão? Gostaria de ouvir sua resposta. Deixe nos comentários se tiver uma. Sei que tem. Consigo ouvir no jeito que você está escutando agora. Você já pensou nisso? Talvez esteja pensando agora. Eu achei minha resposta. Custou uma escritura falsa e um processo criminal. E uma mãe que me chamou de prática por 29 anos, sem considerar que pessoas práticas são inimigas muito meticulosas. Mais tarde, sentei no meu sofá, na minha sala, no tapete que trouxe na chuva. Abri o app da câmera uma última vez. O pequeno olho branco. 3 câmeras. Tudo limpo. Tudo. Quieto. Tudo meu. Fechei o app. Não preciso mais do olho branco. A casa está segura não por câmeras ou trincos, mas porque cada cômodo agora é inteiramente meu. Sem travesseiros esperando visitas que planejam roubos. Sem luminária para quem tem consciência de 4 segundos. Só meus livros, meu trabalho, meu banco, torto, e uma vizinha que acena todo dia sem precisar de motivo. As fechaduras mudaram, as câmeras desligaram, e as únicas pessoas que entram agora são as que batem primeiro.